Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Nós estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Povo de Deus, nós vamos fazer de novo um intensivão, né? Eu não mandei sexta, nem ontem e de hoje, né? Então nós faremos 3 capítulos para não deixar acumular. Tô passando por dias bons, dias não tão bons, dias... E aí a vida ela vai seguindo, né? E tem dias que eu não consigo mesmo. Estou resolvendo algumas pendências de profissão, estou mudando de consultório, e tem sido dias muito apertados e ainda convivendo com o luto. Então, há dias que eu não consigo gravar, né? Mas eu estou sempre rezando a palavra e eu exorto também vocês, né? A gente vai fazer isso. Às vezes eu não mando, mas que você pegue aí a palavra que você leia, ok? Nós vamos rezar 3 capítulos hoje de Hebreus, capítulo 10, referente à sexta, capítulo 11, referente ao sábado, e capítulo 12, referente a hoje, o domingo. Nós vamos ver que o capítulo 11 vai falar sobre a fé e vai trazer uma recapitulação do Antigo Testamento. Então, assim, é um capítulo bonito, né, de leitura, mas nós vamos ver que é uma recapitulação. E assim nós vamos caminhando de pouco em pouco, né, caminhando com paciência, entendendo, vivendo, trazendo a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Vamos lá? Carta aos Hebreus, no capítulo 10. Ontem, aliás, na quinta-feira, né, nós estamos falando de alguns dias sobre a excelência de Cristo, né? Sobre Cristo ser o verdadeiro Deus, Cristo ser um sacerdote perfeito, o sacerdote eterno, né? E agora nós vamos continuar falando, o autor vai continuar falando mais um pouquinho sobre isso. Ó, a lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo impotente para aperfeiçoar aquele que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teria cessado de oferecê-los? Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecado. Isso aí, gente, é um princípio eterno, né? Impossível que o sangue de touros e de carneiros tire o pecado. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que vem, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: vem, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro: tu não quisestes, tu não recebestes com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida, ajuntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados, uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Olha isso aí também, versículo 10. É um princípio eterno. O que o autor está querendo dizer para nós a partir desses 10 versículos do capítulo 10 de Hebreus, né? Que é por Cristo, na vontade de Deus, que nós temos os nossos pecados redimidos, né? O plano de salvação para nós não se dá nos sacrifícios oferecidos, porque a lei pedia para que sacrificasse um animal uma vez no ano. Não é isso. Mas para nós, aquilo que é motivo de alegria para o nosso coração é que Jesus ele morreu para nos salvar, né? Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios que todavia não conseguem apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados, olha aí, ó, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício, logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera de hora em diante que seus inimigos sejam postos por escabelo aos seus pés. Por uma só oblação ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. Irmãos, o que o Senhor está querendo dizer também através dessa palavra? Nós não precisamos ficar atualizando, né? Hoje em dia ninguém sacrifica, na nossa religião católica, né? Nós não sacrificamos mais, né? Animais, bodes, nem nada disso. Porque Cristo foi o Cordeiro único. A palavra diz, ó, Cristo
aliás, por uma só oblação, por uma só oferta, né, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. Então, esse é um princípio eterno para nós, né? É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo depois de ter dito: eis a aliança. Eu acho tão bonito quando usa-se a palavra aliança, né? Essa aliança que não se rompe, que não se corrompe. Eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não me lembrarei. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer um sacrifício por eles. Então, assim, gente, nós precisamos entender o contexto que essa carta foi escrita, era esse contexto de confusão entre as religiões, né? Não se sabia se era judeu, se era cristão, como que seria. Mas aí, hoje, para nós é muito esclarecido. Jesus foi o verdadeiro sacrifício, o único, né? Capaz, e nós falamos disso lá no Evangelho de São João, da Jesus 100% homem, 100% Deus, e a morte de Jesus, o Cordeiro, né? 100% homem, 100% Deus, remiu os nossos pecados, né? Nós encontramos salvação a partir de Jesus Cristo. Então, é muito belíssimo que nós possamos ter a certeza absoluta de que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Né? A palavra, ela grita isso para nós. Jesus é o nosso Salvador. Não há outro, em nenhum outro há salvação, diz os Atos dos Apóstolos, né? Jesus é o único Senhor. É o único Senhor. O nosso verdadeiro Senhor é Jesus de Nazaré. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus. Isso é um princípio eterno, né? Olha aí. Por isso ter acontecido, por Jesus ter dado o seu sangue por cada um de nós, nós temos confiança que o céu está aberto para nós. Nós temos a certeza de que o céu está aberto para nós, né? Pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isso é o caminho de seu próprio corpo. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido da casa de Deus, acheguemo-nos a ele com um coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma. Gente, isso aqui eu vou marcar como uma ordem, eu vou explicar por quê. Acheguemo-nos a ele com um coração sincero, com plena firmeza, o mais íntimo, isento de toda mácula de pecado e corpo lavado com água purificadora. Conservemo-nos fielmente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Olhemos uns para os outros. Isso aqui tudo para mim vai ser ordem, tá, gente? Mas deixa eu explicar. A palavra, ela diz o seguinte para nós, em termos mais fáceis, né? Pelo sacrifício de Jesus, pela morte de Jesus, pelo caminho que ele nos abriu, nós podemos ter confiança de poder entrar no céu. Gente, é isso que a palavra está dizendo para nós. Porque Cristo morreu por cada um de nós, porque Cristo deu a vida, né? Porque Cristo se despojou e se entregou, eu e você, nós podemos ter confiança de entrar no santuário eterno, através do sangue de Jesus. E aí, como que nós vamos nos preparar para chegar no céu? Como que nós vamos nos preparar para receber essa herança? Porque para mim isso é uma herança, né? Que o Senhor nos deixa. Como que nós vamos fazer isso? Ó, cheguemos-nos a Ele com um coração sincero, com plena firmeza de fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula do pecado, o corpo lavado com a água purificadora. Conservemo-nos apegados à nossa esperança, porque é fiel aquela cuja promessa aguardamos. Olha aí, olhemos uns para os outros para estimular a caridade e as nossas boas obras. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, tanto mais quanto verdes aproximados do grande dia. Olha o que a palavra está dizendo, não se afasta não, né? Não se afasta, fica unida à assembleia. Depois de ter recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, não haverá sacrifício para expiar este pecado. Ou seja, se você conhece a Jesus Cristo, se você conheceu a verdade, se você a abandona, não tem como você pegar um cabrito, um carneiro, um bode e sacrificar ele. Não tem como, né? A nossa vida está em Jesus Cristo. Só teremos que esperar um juízo tremendo, fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Se alguém transgredir a lei de Moisés, e isso provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança, em que foi santificado e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem sabemos que é que disse, minha é a vingança e eu a exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Gente,
Parece que Deus é castigador, né? Parece que Deus aqui tem uma visão meio assim. Mas o que São Paulo... São Paulo não, o autor está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer o seguinte para cada um de nós. Olha, se na lei de Moisés alguém transgride, é morto. Imagina você transgredir, você negar Jesus Cristo, você negar o Espírito Santo. Vai pagar o preço, né? A palavra nos diz que o único pecado, nós estudamos isso, que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito, é não aceitar a salvação, é não querer ser salvo, né? E a palavra está dando para nós um belíssimo testemunho de salvação que Jesus nos afirmando, né? Que Jesus, ele deu a vida por cada um de nós, né? Jesus de Nazaré deu a vida por cada um de nós. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados, quão longas e dolorosas lutas sustentastes. Quantas vezes, gente, nós assumimos a nossa fé, nós assumimos, né? Nós assumimos os serviços dentro da igreja, nós nos encontramos com o Senhor, e aí tudo aquelas lutas nós travamos com amor, com carinho, mas aí com o passar do tempo nós vamos fraquejando, né? Nós vamos deixando, nós não vamos mais assumindo a salvação de Jesus Cristo. Seja tornando-vos alvo de toda espécie de opróbrios e humilhações, seja tornando moralmente parte dos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar. Não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Olha isso, nós temos algo que é muito melhor, imperecível, né? Que é o céu para cada um de nós. Não, olha o que a palavra diz, não percais a convicção a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Gente, isso é lindo. Olha isso que a palavra está gritando para nós diante da salvação que está em Jesus Cristo para o nosso coração. Não percais essa convicção a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessário a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Gente, nós precisamos perseverar. Nós precisamos permanecer, não adianta querer fugir. Nessa palavra, ela vem muito para o meu coração nesse dia de hoje. Nós não podemos, não adianta querer fugir, nós precisamos perseverar. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Gente, isso aí é um princípio eterno, né? Promessa de Deus. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Isso é um princípio eterno também. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Olha que bonita essa palavra, gente. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Duas palavras para nós, fé e esperança. Fé e perseverança. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar que o Senhor está conosco. Nós precisamos acreditar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós precisamos ter fé que o Senhor está cuidando de tudo e que o Senhor está conosco, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando nós parecemos que estamos sendo abandonados por Ele. Nós precisamos ter fé e nós precisamos perseverar. A palavra de Deus, ela diz para nós, perseverança. Nós precisamos perseverar. E aí, o capítulo 11 vai falando para nós sobre a questão da fé, sobre a fé no Antigo Testamento. Vamos ver? Olha aí. A fé, isso é um princípio eterno, né? É o fundamento. O que é a fé? É o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Então, a fé é o fundamento da esperança, é o que dá base para a esperança. É a certeza daquilo que nós não vemos. Sem fé, a gente não vai ter esperança. E outra coisa, sem fé, aliás, ter fé é acreditar naquilo que eu não vejo, né? Alguém vê Deus? Não, mas nós acreditamos que Ele cuida. Alguém aqui vê Jesus Cristo, pessoa, a não ser no Santíssimo Sacramento, né? Nós não vemos, mas nós acreditamos, né? Isso é ter fé. E aí vai ter toda aquela recapitulação que eu disse sobre o pessoal do Antigo Testamento. Vamos lá, ó. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. O que é isso? Lá em Gênesis, Deus ele não cria as coisas por aquilo que Ele faz, né? Deus pega e faz, não. Deus diz, a palavra é essa. Deus diz, ou seja, tudo se cria através da força da palavra. Eis aqui a palavra. Né? Tudo se cria através da força dessa palavra.
Então, gente, a palavra de Deus ela é extremamente poderosa e nós temos que acreditar nisso. Quando nós estamos lendo a palavra, aqui nós não estamos lendo um livro qualquer, nós estamos lendo a palavra de Deus. Há poder. Então, pela fé, por isso, porque nós temos fé, reconhecemos que o mundo foi criado, tudo foi criado pela palavra de Deus, ou seja, Deus falava e acontecia. Deus dizia e acontecia. Que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, aí vem a recapitulação que eu disse. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé, olha aí, isso é um princípio eterno também, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompense os que procuram. Isso é um princípio eterno, né? Sem fé é impossível chegar a Deus. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado. Olha aí, gente, a palavra dirigia, Deus dirigia a sua palavra para as pessoas. Aqui Deus está dirigindo a palavra para nós. Aqui é a palavra de Deus. Essa palavra ela é dirigida para mim e para você, né? Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos impreensíveis, cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro na justificação mediante a fé. Pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí as tendas de Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobriu o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Está lá em Gênesis, né? Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinham sido prometido, viram-no e saudaram-no de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isso, declaravam que buscavam uma pátria e se referissem àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isso é a celestial. Olha aí, gente, nós precisamos aspirar à pátria celestial, né? Por isso, Deus não se designa de ser chamado seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras. Uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar aquele dentre os mortos. Olha aí que bonito, ó. Foi marcando algumas coisas de verde aqui, tá? Assim, ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós, ou seja, um ensinamento de despojamento, né? De fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e a Esaú uma bênção em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que o pai de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o escondera durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha de Faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, consideravam os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Olha isso aí, ó, que bonito. Com os olhos fixos na recompensa, consideravam os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho, como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiam por ter dado asilo aos espiãos. Quem mais direi? Irá me faltar tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas?
Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debanda exércitos estrangeiros, devolveram vivos as suas mães, os seus filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnios e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, massacrados, cerrados no meio, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Da felicidade, Irmãos, vamos lá. Lindo esse capítulo da palavra. Lindo, eu acho linda essa palavra. Já preguei essa palavra muito no seminário de vida no Espírito. A fé é o fundamento da esperança, uma certeza a respeito do que não se vê. Gente, nós só conseguiremos atravessar o vale de lágrimas da nossa vida, os nossos problemas, as nossas tribulações, se for através da fé, se for com o olhar da fé, se for segurando na mão de Jesus Cristo, se for na palavra de Deus, apoiado na palavra, reconhecendo que a palavra é o verdadeiro caminho. A nossa vida, nós teremos muitas aflições, gente, muitas aflições. Só com a fé nós conseguiremos passar. Eu queria trazer essa palavra para o seu coração, da mesma maneira que ela cai no meu agora, que independente da situação que nós temos passado, independente da realidade da nossa vida, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, e a nossa fé é capaz de nos fazer transpor as muralhas. Olha o tanto de coisas que o povo de Deus enfrentou, olha quantas coisas que guerra, tanta coisa que as pessoas enfrentaram, mas eles se mantinham intactos, com a sua fé intacta diante do Senhor. Independente daquilo que nós temos passado nesse dia ao ler essa palavra, que a força que há na palavra de Deus possa vir sobre o nosso coração, possa nos dar de novo um novo ânimo, um novo vigor e que a nossa fé ela seja renovada. Eu quero profetizar, meu irmão, sobre a sua vida. De verdade mesmo, assim como eu profetizo sobre a minha nesse momento, que através dessa palavra a nossa fé seja abastecida, seja robustecida, porque não há outro caminho. Não há outro caminho. Amém? E, para finalizar, o capítulo 12, eu sou fã desse capítulo 11 de Hebreus, viu? Eu gosto muito. E para finalizar, o capítulo 12, desse modo, cerreados como estamos de tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Gente, quem tem fé, a gente precisa lutar. Olha aí a ordem para nós. Desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto. Olha aí a ordem. Corramos com perseverança o combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecer, ele suportou a cruz. Gente, olha que clareza a palavra está nos dando. Olha que clareza a palavra está nos dando. Em vez de gozo que se lhe oferecer, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Olha a ordem, considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixais abater pelo desânimo. Gente, a ordem para nós. Olha aí, ainda não tem de ser existido até o sangue na luta contra o pecado. Gente, às vezes nós achamos que nós não estamos dando conta mais, às vezes nós achamos que nós não conseguiremos vencer os pecados que nós trazemos mais, mas a palavra ela é muito clara. Corramos com perseverança ao combate proposto. Olha o itinerário aí, olha o que o Senhor está falando conosco. Corramos com perseverança ao combate proposto. Nós ainda não temos resistido até o sangue na luta contra o pecado. Nós ainda temos lutado com as nossas próprias forças, nós temos sido falhos, nós temos sido miseráveis. Reconheçamos que nós possamos nos curvar diante de Jesus. Que nós possamos nos curvar diante de Jesus, que é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso único Senhor. O nosso único Salvador. E não tem mais para onde nós irmos, gente. Essa é a verdade da nossa vida. Olha aí o que diz a palavra. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor. Olha, está lá em Provérbios, no capítulo 3, né? Olha essa ordem. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que se reconhece por seu filho. Nós somos amados demais por Deus, gente. Nós somos muito amados por Deus e por esse motivo o Senhor vai nos educando, Ele está conosco. Ele vai nos ensinando, né? Olha aí, o princípio eterno. Estais sendo provados para a vossa correção.
princípio eterno. É Deus que vos trata como filhos. Deus nos trata como filhos. Olha isso, gente. É filho de Deus. Filho meu, que bonito. Deus nos trata como filhos, né? Mas se permanecesseis sem a correção que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Gente, um pai de verdade que ama o seu filho e não deixa o filho ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa sem corrigir, né? Às vezes dá uma palmada, às vezes dá uma correção mais dura, mas olha isso. Permanecesse sem a correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nós havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Se a gente respeita até os nossos pais da terra, né, como que nós não vamos respeitar o Pai do céu? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. É verdade, isso aí tudo é princípio eterno, tá, gente? Tudo é princípio eterno. É verdade que toda correção, para mim, né, gente? É verdade que toda correção parece de momento, antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram melhor fruto da justiça e da paz. Levantai, pois, as vossas mãos fadigadas e vossos joelhos trêmulos. Isso é uma ordem para nós, né? Olha que linda essa ordem de Deus para nós. Dirigi os vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Gente, Deus faz isso tudo conosco porque Ele nos ama. Essa é a chave da palavra, gente. Essa é a chave da palavra de Deus, né? Deus, Ele nos ama. Deus nos ama. Essa é a chave da palavra de Deus, que Deus nos ama. Procurai com todos, olha a ordem, procurai com todos ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Gente, santidade não é só ser santo aqui, igual São João Paulo II, né? A imagem que eu tenho aqui mais fácil. Ser santo não é ser santo igual ser, né? Às vezes nós não seremos reconhecidos, canonizados como São João Paulo II. Mas ser santo é contemplar a face de Deus. Ser santo é contemplar a face de Deus. E ninguém vai contemplar a face de Deus, ninguém vai morar no céu, com outras palavras, se não for santo, se não lutar pela santidade, né? Estai alerta para que ninguém deixe, olha a ordem, estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Olha aí, que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador, como Esaú, que por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. E sabeis que, desejando ele em seguida receber a benção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse o sentimento. Gente, que a palavra está dizendo para nós? Que nós não troquemos a bênção eterna, o céu, por qualquer coisa, por prazeres passageiros. Nós precisamos lutar. Em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, invadida por fogo violento, nuvem, trevas, tempestade, som de trombeta e aquela voz tão terrível que os que ouviram suplicaram que ele não lhes falasse mais. Estavam verdadeiramente aterrados por essa ordem. Todo aquele que tocar a montanha, mesmo que seja um animal, será apedrejado. E tão terrível era o espetáculo que Moisés exclamou: eu tremo de pavor. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo de Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva de primeiros escritos no livro dos céus e de Deus, juiz universal e das almas dos justos que chegaram à perfeição, ou seja, os santos, né? Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança e do sangue, da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Então, nós não nos aproximamos diante de um Deus que é violento, né? Nós não nos aproximamos diante de um Deus que é violento, que a gente não conhece, que a gente fica com medo. Não, nós nos aproximamos diante do Senhor, de toda a igreja, né? Da igreja que está no céu. Então, da igreja triunfante, né? A igreja que está no céu. Guardai-vos, pois, de recusar ouvir aquele que fala, porque, se não escaparam do castigo aqueles que dele lhe desviaram, quanto lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós, se o repelimos quando nos fala desde o céu. Depois de ter outrora abalado a terra pela sua voz, ele hoje nos faz essa solene declaração: ainda uma vez por todas moverei não só a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam o desaparecimento do que é caduco, do que foi criado, para que só subsista o que é imutável. Olha aí, princípio eterno.
Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torna agradável o nosso culto com temor e respeito, porque nosso Deus é um fogo devorador. Gente, que não tem palavras para descrever essa leitura do dia de hoje. Né? Nós temos aí o Senhor falando sobre aliança, o Senhor falando conosco para nós termos fé, para nós termos esperança, para nós nos lembrarmos, né? Para nós nos perseverarmos. Depois o Senhor vem falando mais sobre a fé e agora Ele vem fazendo essa declaração de amor para nós, que Ele é o Senhor, o Deus que nos educa, o Deus que está conosco, que nos educa e que nós precisamos lutar com todas as nossas forças para um dia nos aproximarmos verdadeiramente desse Deus. Então, que essa palavra possa alimentar em nós, irmão, irmã, um desejo de céu no nosso coração, um desejo de céu na nossa vida, que nós tenhamos a certeza, a partir da leitura dessa palavra, de que nada passa, de que nada passa, aliás, de que tudo passa, mas que Deus, Ele não passa, de que as coisas do céu, elas não passam, e que nós possamos ter amor por essas coisas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê amor pelas coisas que não passam, né? Que o Senhor nos faça no nosso coração um desprendimento de tudo aquilo que nós precisamos abrir mão, que o Senhor nos dê essa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, louvado seja Deus pela palavra de hoje, por aquilo que o Senhor está falando. Não vou me prolongar mais na oração, porque o vídeo já está grande, mas que você possa rezar, anotar, guardar tudo aí no seu coração, porque a palavra está sendo muito clara para nós, que agora é o tempo favorável. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.